Entendendo a Bíblia em boa companhia. Indivíduos, grupos, multidões. Nosso chamado como indivíduos é termos a identidade daquele que nos fez a sua imagem e semelhança. Como está registrado lá em Gênesis, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Veio o pecado e nós então desvirtuamos a natureza divina. Mas temos a palavra de Deus com um conselho de Deus logo para Adão e Eva. Aliás, mais que um conselho, foi uma ordem. E alguns acham que essa ordem se trata do pecado, um pecado original. Mas um pecado não pode ser algo que vá contra a vontade de Deus, a vontade do Criador. Está registrado em Gênesis capítulo 1, verso 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas do mar, as terras, e se multipliquem as aves. Cada ser que ele foi criando, ele criou únicos em suas espécies, mas deu ordem de que eles se multiplicassem em diversidade. Nós temos então pequenos animais como os cachorros, foram criados, e dentro da genética daquele ser, uma infinidade de raças que hoje conhecemos e que não param de surgir. São os segredos de Deus colocados lá dentro da genética. Que maravilha quando a gente percebe de uma flor a variedade de cores, de tons, o amor perfeito que se multiplica em inúmeras formas e tamanhos e cores. Tudo estava dentro da genética que Deus colocou e depois disse: multiplicai-vos e enchei a terra. Para o homem não foi diferente. Veja lá o que está em verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. E depois no capítulo 9, verso 1. Deus disse também ao homem: multiplicai e enchei a terra. Então o pecado original não pode estar na multiplicação, porque esse foi um conselho de Deus. E foi um conselho de Deus também para o povo quando já não eram mais dois, quando já era um grupo, quando já era uma multidão. Como nós vemos lá, Gênesis 9:1. Abençoou Deus a Noé, seus filhos, e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Nosso papel é encher a terra com os filhos de Deus. As criaturas de Deus estão espalhadas por todos os lugares, mas nós somos aqueles que fomos eleitos filhos, fomos feitos à sua imagem e semelhança, fomos restaurados à sua imagem e semelhança através da atuação do Espírito Santo e do exemplo de Jesus e da palavra viva, a palavra de Deus. Pois pela Bíblia nós temos as ordenanças de Deus para os seus filhos. Não há país que prospere sem lei, não há família que não tenha autoridade. A autoridade do Pai nos é dada pela palavra de Deus. Aqui ele diz tanto as regras como os bons conselhos de bem viver, de estar de bem com o nosso mundo e de atender às necessidades uns dos outros. Assim, atendendo, nós seremos como Deus, como Satanás prometeu a Eva: vós sereis semelhantes ao Altíssimo, conhecereis o bem e o mal. Deus está dizendo: vós conhecereis o bem. Nós não precisamos conhecer o mal, porque já o conhecemos. Agora precisamos conhecer novamente o bem, aquele bem que somente Adão e Eva conheciam, os anjos e os seres do universo que são puros e não têm ainda o pecado. Seremos a imagem e semelhança de Deus. É um grande desafio para mim? Não. Esse é um desafio para Deus. Ele já cumpriu esse desafio. Fez-nos semelhante a Ele, veio, morreu por nós, viveu por nós, deixou os ensinamentos, deixou a natureza que testemunha da sua maravilha, do seu amor, e com isso ele nos chama a sermos novamente restaurados à sua imagem, novamente colocados num planeta edênico, num planeta onde todas as coisas sejam de acordo com o Criador. Os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus conselhos, a nossa forma de viver nos formam em uma identidade como indivíduos. Mas, como indivíduos, a ordem é multiplicai-vos. Então nós temos que transformar esse planeta, esse mundo, num grande jardim do Éden, onde as pessoas possam viver melhor. E quem Deus usa para cultivar esse planeta, se não foi Adão e Eva que cultivaram o planeta? Dominai, cultivai, multiplicai esse jardim. Pelos seus filhos se multiplicariam os jardins do Éden nesse planeta. E agora, pelos seus filhos, que somos eu e você, também precisamos multiplicar os jardins do Éden. Nós somos o instrumento, a ferramenta de Deus para fazer a transformação nesse mundo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos profundamente porque somos indignos, mas merecedores da tua graça.
porque o Senhor já nos atendeu, já morreu por nós e estamos salvos e redimidos. Mas multidões, grande seara está para ser colhida. E nós nos colocamos à disposição. Transforma o nosso ser pelo Teu Santo Espírito. Que a nossa graça que abundou em nós, a sua graça que abundou em nós, possa multiplicar em filhos que nós tragamos do mundo como criaturas para os Teus pés. Abençoa todos que estão ouvindo essa programação, que eles sejam enriquecidos pelas bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala em bênçãos dos céus e enriquecimento, nós estamos cumprindo o nosso dever de fazer as obras do Pai. Vamos ver aqui na nossa lição, que está nos convidando a fazer amigos para Deus, é o título da lição desse trimestre. Os pequenos grupos das pessoas se voltam, pois estão mais à vontade entre si. Quando a gente sai do indivíduo, vai para sua esposa, Adão e Eva, depois vem os filhos, forma a família, já é um grupo. Então nesse grupo nós temos o atendimento personalizado, os filhos, os pais, a esposa, estão todos convivendo harmonicamente, mesmos ideais, porque Jesus disse, uma casa que não esteja unida não pode prosperar. Uma casa em desunião certamente vai à bancarrota. Então a família deve se unir, deve prosperar nos propósitos. E que propósitos? Aqueles que Deus traçou na sua palavra. Nós temos que ser santos nas nossas relações. Já disse, as relações são aquelas que mais se assemelham a Deus. O multiplicar de encher a terra faz parte. E nós também devemos multiplicar, encher a terra de boas obras. E são mais autênticas, acessíveis, expõem suas necessidades e talentos. As pessoas se tornam mais claras, menos preconceituosas, menos escondidas. Elas, quando estão em pequenos grupos, elas se revelam, porque o grupo, inclusive, as aceita melhor pela identificação com o grupo. Aqui nós estamos falando de uma coisa muito séria, porque existem dois grandes grupos que estão formando multidões hoje. A multidão dos seguidores de Jesus e a multidão dos seguidores de Satanás. Cada um seguindo os exemplos do seu pai. E Jesus disse, vós sois filhos do diabo, para os que são do lado de lá. E para os seus filhos ele disse, achegai-vos a mim, deixai vir a mim os pequeninos. Ele veio ao mundo por nós e nos convida a levarmos as pessoas para um novo mundo. Nós não podemos esquecer da missão. O sangue de Jesus vertido na cruz foi por mim, foi por você, mas eu sou devedor, não foi de graça, foi com sofrimento. Eu sou devedor do sangue de Jesus para que eu possa levar outras pessoas. É a forma como eu tenho para pagar. Agradar a Jesus é levar outras criaturas suas a serem filhos dele. Deixai vir a mim os pequeninos. E é você, discípulo, que ele chama para trazer os pequeninos. Nós não podemos olvidar essa mensagem. Não podemos desconsiderar a responsabilidade que temos de, sendo conhecedores da palavra de Deus, guardarmos para nós sepulcros mortos, caiados, que ficam guardando para si como mar morto que seca e não tem nenhuma multiplicação. Falamos essa semana sobre as abelhas, sobre a partenogênese, a forma maravilhosa como elas se reproduzem e como elas se especializam nas suas tarefas. Cada abelha tem um papel dentro da colmeia e ela vai alternando as suas atividades, compreendendo o todo. Nós também temos o nosso papel nessa colmeia, que é o planeta de Deus. E ele nos chama a exercer os nossos dons, os nossos talentos, aqueles que ele nos deu, para que nós possamos distribuir bênçãos. Ele, quando repartiu o pão, ele não colocou na mão das pessoas. Foram os discípulos que colocaram o pão. Você é um discípulo, recebe o pão da vida, coloque na mão das pessoas. Elas estão famintas. E Jesus disse, é grande a seara, são poucos os trabalhadores. Você está ouvindo a voz de Jesus? Ele está te convidando a formar pequenos grupos, a formar a identidade dele no seu lar, no seu ciclo de amigos, no grupo que vai se transformar numa multidão, duas multidões, a multidão dos salvos e a multidão dos perdidos. A multidão dos salvos está lá registrada em Apocalipse 7, 4 a 9. 7, 4 e 9. E eu vi o número dos que foram assinalados com o selo, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. 144 mil são os salvos que vão estar vestidos de branco, aguardando a volta de Jesus. Só
E a multidão prometida? Mas 144 mil já não é uma multidão? Verso 9. Depois dessas coisas olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas na sua mão, palmas de vitória, palmas, flores que nós estamos levando para Jesus. Ninguém vai a Jesus sem levar a sua coroa, as suas palmas. Nós estamos vendo o ladrão na cruz, aquele que se arrependeu no último momento, se converteu no último momento. Ele não levou ninguém para a salvação. Veja, ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Estavam ali os três crucificados. O ladrão que ignorava e zombava de Jesus, o ladrão que pedia, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e Jesus, que podia salvar os dois, mas um o abominava e o outro lhe pedia. Então, esse ladrão na cruz não converteu ninguém. Como é que ele vai estar no reino? Porque Jesus disse, em verdade te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. E dessa mensagem nós temos então uma lição. Ele não levou ninguém? Será? Já prestou atenção do que eu estou falando aqui agora? Ele está convertendo pessoas até agora pelo exemplo que ele deu da aceitação da graça e na transformação imediata. Ele e o ladrão, os dois eram acusadores, eram vios pecadores, assassinos. Um foi transformado ao contemplar Jesus, o outro recusou. Representam as duas multidões. As duas multidões, os salvos e o perdido. Escolhe hoje a quem servir. Não fique molengando nesse mundo, sofrendo o pecado que você faz e fazendo os outros sofrer pelos pecados que você comete. Peça a Deus forças, peça a Deus conhecimento. Siga a nossa programação, vamos estudando a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você segue e compartilha essa programação, outras pessoas estão multiplicando as bênçãos dos céus e passando a seguir Jesus e transformando a sua vida. Aquela pessoa que lhe perturba ao conhecer Jesus vai lhe abençoar com suas boas obras. Aquela pessoa que está no mal, que está lá no presídio, que Jesus disse, quando vocês acolheram, vocês não me visitaram, disse para um grupo, mas disse para o grupo que estava sendo aceito, vocês me visitaram nas prisões. Lá nas prisões as pessoas estão sendo transformadas. No mundo há inúmeras pessoas presas pelo pecado, súditos de Satanás, escravos, sofrendo mal e fazendo mal. Pois nós estamos convidando você a ser um ceifeiro, um grupo, aqui o nosso grupo, um pequeno grupo que deve ser multiplicado em multidões. As multidões que vamos levar aos pés de Jesus com a transformação de suas vidas e fazendo deste planeta um novo jardim. Esperando que Jesus venha e faça novas todas as coisas. Enquanto ele não vem, você deve fazer novas as coisas que estão em seu derredor. Nós estamos todos comissionados por Jesus e não temos escapatória. Os discípulos, ao convencerem-se do Evangelho, se converteram no Pentecostes, receberam o Espírito e passaram a multiplicar. A sombra de Pedro curava. Os discípulos multiplicavam a caridade, iam fazendo caridade e todo o Evangelho era abençoado de uma forma que por onde passava as pessoas tinham uma vida melhor. Já reparou? Os países cristãos desse planeta vivem uma paz. Precisamos levar esse Evangelho a todo mundo, porque os outros planetas que estão sofrendo na feitiçaria, no desconhecimento de Deus, nas falsas e heréticas doutrinas, nos falsos deuses que adoram, nos falsos conceitos e nos preconceitos que eles têm, formam um grupo de pessoas que está nem nos bons nem nos maus, está no desconhecimento. E estando no desconhecimento, não recebe as bênçãos que você tem para dar. As bênçãos de Jesus devem alcançar a todos e o meio é você. Não fuja dessa missão, porque é uma missão abençoada. Quando os discípulos distribuíam o pão, sobrou 12 cestos, alimentaram milhares de pessoas e também sobrou para eles o azeite da viúva que ela alimentou o profeta, multiplicou. Quando nós damos o pouco que temos, a parábola dos talentos nos mostra que esses dons são multiplicados. Você vai fazer a obra de Jesus. Jesus intercedeu por nós. Lucas 6,12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus.
E quando amanheceu, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Você foi escolhido por Deus. É por isso que você está ouvindo essa mensagem, e é por isso que você se agrada dessa mensagem, e é por isso também que você vai multiplicar sendo apóstolo. Jesus chamou você de apóstolo. Então nós temos que o nosso papel é também de fazer a multiplicação. Tendo eles orado, os discípulos, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você tem que anunciar com firmeza, intrépido, firme, sem dúvida, conhecendo a palavra de Deus. É por isso que você está dedicando tempo para conhecer a palavra de Deus e é por isso que nossa mensagem vai alcançar o mundo. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria. Está lá em Atos 12:12. Mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. As pessoas oravam e Jesus foi levar a salvação até elas. As pessoas tinham necessidade e Jesus ia até elas. As pessoas estavam com fome e Jesus multiplicava o pão. Nós temos que multiplicar o pão pela caridade, pelo amor ao próximo. Nós temos que multiplicar a bondade pela pregação do Evangelho. Nós temos a missão e não podemos calar nem silenciar. Atos 20:17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós. Então, ali, Paulo está dizendo como é que ele se conduzia diante das pessoas. Ele estava ali diante dos presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como me conduzi entre vós. Todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas, provações, pelas ciladas dos judeus que sobreviveram. E aí ele vai citando, disse Paulo que o centurião aos soldados: se esses não permanecerem a bordo, vós podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Atos 27, 31 e 33. Quando amanhecia, Paulo rogava e todos se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperamos, estais sem comer, nada tendo provado. Nós estamos vivendo muito tempo sem provar do pão da vida, pois está na hora de provarmos. Assim Paulo salvou toda a tribulação daquele navio que estava sossobrando. Todos temiam pela sua vida, já não havia mais o que fazer. Mas Paulo disse: nenhum de vocês vai se perder. Alimentem-se e fortaleçam-se. Alimentem-se do pão da vida. Alimentem-se e fortaleçam, porque vem tempos difíceis. Jesus anunciou em Mateus capítulo 24 todos os sinais da sua breve volta. E são cruéis os males que Satanás está fazendo nesse mundo. E isso nos avisa da volta de Jesus. São terremotos, maremotos, pestes, vendavais, destruição do coração das pessoas que estão sendo maus, continuamente maus, como o tempo dos antediluvianos. Mas você, meu irmão, você, meu amigo, você está sendo convidado a fazer a diferença, não só a ser diferente, fazer a diferença. Nós precisamos ser como Jesus. Jesus era Deus nos céus, ele veio ao mundo dos pecadores, sofreu pelos pecadores, ele dividiu o que ele tinha conosco e vai nos dar novamente a redenção. Não fica por isso, não. A intercessão, Jesus intercedeu por nós e nós também devemos interceder. A intercessão de Jesus por nós, disse Elohim, desde o Gênesis capítulo 1, 26. Ali Elohim, Deus plural, estava intercedendo: façamos o homem à nossa imagem. Pois bem, ele intercedeu: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Tendo Jesus falado estas coisas, João 17:1, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. Nós somos filhos de Deus. Ele pede: glorifica a teu filho para que nós glorifiquemos a ti diante dos homens, para que eles vejam o nosso testemunho. Como é a tua vida? Como é que está sendo? Não há coisas a mudar, não há hábitos, pecados cultivados que nós devemos deixar para podermos ser cidadãos de um país celestial, um país edênico, onde o mal não existe. Se você está cultivando o mal, frutos do mal aparecerão. Mas se você cultiva frutos do bem aparecerão. E se você não tem frutos, cuidado. Jesus amaldiçoou a figueira porque ostentava folhas bonitas. Não era época de figo. Então eu não entendia por que ela tinha sido amaldiçoada. Porque ostentava a bondade,
mas por dentro sepulcros caiados. Pessoas que aparentam o bem e roubam, como Judas. Pessoas que hoje estão roubando do INSS, roubando das pessoas pobres, roubando na política, roubando na vizinhança, roubando dos irmãos, roubando e não param de roubar, inclusive a verdade que retém para si é uma forma de roubar. Se você retém a verdade, está roubando a oportunidade dos outros. A vida eterna é esta, e consumando a obra que se confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo, mesma glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E aí Jesus segue dizendo da sua missão e de todas as obras que ele deveria fazer. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Está lá no verso 15. João 17, 20. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Leiam lá o capítulo 17 de João, é maravilhoso as atitudes de Deus para conosco. Partindo para a finalização da nossa programação de hoje, eu gostaria de salientar: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus amou você antes da fundação do mundo. Aqui ele está dizendo que, como homem, ele também foi amado por Deus antes da fundação do mundo. Por isso que ele, Jesus, encarnou, virou gente e sofreu por nós. Temos dois seres: Elohim, preocupado em nos salvar, ocupado em nos salvar. Ele não está somente assistindo, ele está compartilhando, ele está multiplicando a nossa vida. E Jesus veio aqui provar isso, sofreu por nós. E ele disse para o Pai, como homem aqui na terra: eu sei que o Senhor me amou desde a fundação do mundo, é por isso que eu estou aqui, para pagar o pecado de todos que o Senhor ama nesse mundo. Tem pecado? Não tema, Deus é contigo. Você só precisa confessar. O ladrão na cruz nada fez além de confessar, e nós estamos pregando a palavra de Deus até hoje, pela palavra do ladrão na cruz, de Maria Madalena, aquela que se arrependeu. As pessoas cheias de pecado são aquelas pelas quais Jesus veio. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Isso é o que ele disse. Nós somos os pecadores que precisamos ser alcançados pelo Pai. João 17, 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Você compreendeu que Jesus foi enviado por Deus e que ele é o Filho de Deus enviado, e você é o Filho de Deus, você é enviado. A missão é tua também. Vamos seguindo então na nossa planificação e só um segundinho, nós tivemos um probleminha técnico aqui. Vamos retornar aqui o nosso... Bom, o nosso apelo, então, é que nós possamos concluir a obra do Senhor, que nós todos possamos viver aquilo que pregamos, que a nossa pregação seja pautada na palavra de Deus, que nós não confiemos em falsos profetas que andam por aí, mas façamos como os bereanos. Paulo pregava e os bereanos que habitavam Bereia conferiam na palavra de Deus. É assim mesmo? E ele elogiou o ato deles. Confira na palavra de Deus aquilo que é dito aqui. O programa Entendendo a Bíblia vai ao ar todos os dias às 9 horas. Mas não perca também 5 minutos Vê e Entende. Não perca também 5 minutos Vê e Entende. É um programa que vai ao ar com o resumo dessa programação. Você pode curtir, compartilhar, dividir essa mensagem de forma que todos possam ser abençoados também. Peço que você compartilhe, ore pelos programas, ore para que ele se mantenha firme na palavra, não distorça em nenhum momento nada do que Deus tem para nós, inclusive as bênçãos que ele multiplica em você, por você, para o mundo que está ao seu redor. Deus te abençoe.